Volte para Jeová. Querido irmão, como você sabe, a Bíblia é basicamente um livro sobre pessoas. Muitas foram pessoas fiéis que enfrentaram desafios parecidos com os nossos. Elas tinham sentimentos iguais aos nossos. Tiago 5,17. Algumas ficaram sobrecarregadas com problemas e ansiedades. Outras foram profundamente magoadas por pessoas de sua família ou por irmãos cristãos. E ainda outras foram atormentadas por sentimentos de culpa por causa de erros que cometeram. Por causa disso, algumas pessoas se afastaram de Jeová. Mas será que elas o abandonaram completamente? Não. Muitas estavam na mesma situação do salmista que orou: Afastei-me como uma ovelha perdida. Vem procurar o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Salmo 119, 176. Esse também é o seu caso? Jeová nunca se esquece de seus servos que se afastam do rebanho. Pelo contrário, ele procura se aproximar deles, muitas vezes por meio de seus companheiros cristãos. Veja, por exemplo, como Jeová ajudou seu servo Jó, que enfrentou muitas calamidades, incluindo crise financeira, morte de pessoas amadas e um grave problema de saúde. Jó também teve de aguentar palavras duras ditas por pessoas que deveriam ajudá-lo. Mas ele nunca virou as costas para Jeová, mesmo tendo se desviado do ponto de vista correto por um tempo. Como Jeová ajudou Jó a pensar da maneira correta? Uma das maneiras de Jeová ajudar Jó foi por meio de um companheiro de adoração chamado Eliú. Depois de ouvir Jó falar sobre suas preocupações, Eliú se sentiu motivado a dizer algo. O que ele diria? Será que ele criticaria Jó ou tentaria usar o sentimento de culpa ou de vergonha para motivá-lo a reagir? Ele se sentia superior a Jó? Longe disso. Movido pelo Espírito de Deus, Eliú disse: Perante o verdadeiro Deus, sou exatamente como você. Eu também fui formado do barro. Daí ele garantiu a Jó: Você não deve ficar apavorado, com medo de mim, e nenhuma pressão da minha parte deve esmagá-lo. Jó 33, 6 e 7. Em vez de aumentar o sofrimento de Jó, Eliú amorosamente ofereceu o conselho e encorajamento que ele precisava. Foi com esse sentimento que preparamos esta brochura. Primeiro ouvimos e consideramos cuidadosamente as circunstâncias e as expressões de várias pessoas que se afastaram. Depois, recorremos às Escrituras e, com oração, examinamos os relatos de como Jeová ajudou seus servos do passado que enfrentaram situações parecidas. Por fim, juntamos esses relatos bíblicos a experiências da atualidade para produzir esta brochura. De coração, convidamos você a considerá-la. Tenha certeza de que o amamos muito. Corpo Governante das Testemunhas de Jeová. Parte 1. Por que voltar para Jeová? Os servos de Jeová dos tempos bíblicos enfrentaram desafios parecidos com os nossos. Jeová procurou se aproximar deles e os ajudou, e, de acordo com sua promessa, ele vai fazer o mesmo por nós. Como pastor cuidadoso e amoroso, Jeová procura suas ovelhas perdidas e as convida a voltar para ele. Partes 2 a 4. Quais são alguns desafios de voltar para Jeová? Até mesmo servos leais de Deus às vezes tiveram que lidar com ansiedade, mágoas e sentimentos de culpa que afetaram suas atividades. Considere como Jeová ajudou esses servos a se recuperar, a se associar de novo com seu povo e a voltar a ter alegria. Parte 5. Como voltar para Jeová? Veja provas de que Jeová quer que você volte para ele.
Saiba como muitos cristãos voltaram para Jeová, como a congregação os recebeu e como os anciãos os ajudaram a retomar seu serviço zeloso.